Papo com o Amado hoje é com o jornalista Vicente Vilardaga, autor do livro A Queima-Roupa, sobre outro jornalista, o Pimenta Neves. Vicente, de que maneira você resume a história que envolveu, os fatos que envolveram a morte, o assassinato cometido pelo Pimenta Neves? Então, o Pimenta Neves, ele matou a Sandra Gomide, que era ex-namorada dele, né, no dia 20 de agosto do ano 2000. Né? Ele era diretor de redação do jornal Estado de São Paulo, né? Era demissionário, mas continuava sendo diretor do Estadão. Na verdade, no mesmo fim de semana que ele matou a Sandra, decidiu-se substituí-lo, quer dizer, a família Mesquita teve uma reunião e decidiu substituí-lo no Estadão, né? Então, na segunda-feira, depois do crime, ele já não seria mais, seria diretor licenciado ou algo parecido. Seria substituído pelo Sandro Vaia. Ele matou a Sandra porque ela se separou dele. Eles tiveram um relacionamento que começou, se oficializou em maio de 1996 e que tinha terminado em junho de 2000, mais ou menos 2 meses antes do crime. Né? A Sandra era jornalista também, né? A Sandra era trabalhava jornalista, com ele. Trabalhava com ele. Eles se conheceram quando o Pimenta veio trabalhar aqui no Brasil. Ele foi diretor do Banco Mundial, tinha um cargo ali de alto nível, de relações, né, institucionais, né, do Banco Mundial, falava com a imprensa, era um cargo na área de comunicação. Né? E ele trabalhou lá durante 10 anos, de 1984 a 1994. E em 94 ele começou a negociar com alguns veículos, veículos do Brasil, né? Jornais aqui do Brasil, porque ele queria voltar para cá. E ele conhecia todos os donos de jornais, porque ele já tinha sido correspondente, né, em Washington, da Gazeta Mercantil, da Folha de São Paulo e do Estado de São Paulo. Né? E era também, o Pimenta Neves foi o jornalista, vamos dizer, o Delfim do Cláudio Abramo, né, que é um jornalista mítico, né, aqui da imprensa brasileira, tal. E o Pimenta era o preferido dele, assim. Tinham vários jornalistas promissores, né, nos anos 60, mas o Cláudio Abramo identificava no Pimenta ali as melhores qualidades, né, do novo jornalista, do editor responsável, tal. E essa imagem se perpetuou. Então ele volta para o Brasil em 1995 já num cargo de direção, né, da Gazeta Mercantil. Começa ali no segundo semestre de 1995, mais ou menos em setembro, outubro, a trabalhar. E alguns meses depois ele conhece a Sandra, começa a conviver com ela, Ele era solteiro e ela também. E havia uma diferença de idades também entre eles, certo? A diferença de idade era de 30 anos. E ele tinha separado da mulher, da Carole Neves, e a Sandra era solteira, também não tinha relacionamentos, não tinha um relacionamento firme, né? Qual a idade deles? 30 anos de diferença, ela tinha por volta dos 20 anos, é isso? Não, ela nasceu em 1967. Então ela tinha 27 anos. Então está na casa dos 20 e ele na casa dos 50. Se aproximando dos 60. Certo. Ela se aproximando dos 30 e ele se aproximando dos 60. Certo. E eles começaram, teve ali um encantamento inicial e o Pimenta viu qualidades na Sandra, começou a ver qualidades profissionais e também, gostou dela, né, se interessou por ela, né, amorosamente, né, afetivamente. Isso foi o início. Foi o início do namoro. Como é que foi o fim? Como é que foi exatamente a cena do assassinato? Olha, o Pimenta cercou a Sandra naquele fim de semana dos dias 19 e 20 de agosto. Ele foi para Ibiúna, os dois tinham cavalos lá, né? Porque a Sandra, influenciada pelo Pimenta, passou a treinar hipismo, montaria, adquiriu 2 cavalos, uma égua e um cavalo.
E eles tinham seus cavalos nesse Ara 7, em Ibiúna. O dono era um gaúcho, ainda pertence a ele ao Delmar 7. E o Pimenta foi para lá no sábado, né? Procurou a Sandra, porque os pais da Sandra tinham uma chácara, né? Perto desse Aras, por isso que ela tinha os cavalos dela lá. Eles estavam separados já? Estavam separados, eles tinham se separado há quase 2 meses, eles se separaram no final de junho, né? E o Pimenta imediatamente pediu a demissão dela, né? Como uma retaliação mesmo? Como uma retaliação. E nesse momento também da separação, quer dizer, praticamente o pedido da demissão já é um desvario, né? Ele entra realmente ele tem um lapso mental a partir do momento que ela diz que vai separar dele e tal, decide separar dele, né? Aí a primeira decisão dele é demiti-la, né, sumariamente. Depois de fazer várias coisas, quer dizer, depois que eles separaram, ele cometeu vários atos extremos, né, assim, começou a persegui-la, né, invadiu a casa dela, estapeou ela, né, ameaçou a Sandra com armas, né, pediu para a Sandra devolver todos os presentes que ele tinha dado para ela. Então, depois de várias situações de conflito, né, que vamos dizer, o ápice é a agressão, né, ele tinha agredido ela fisicamente, ele, né, decide encontrá-la em Ibiúna. Então ele vai para Ibiúna com esse objetivo, né, de encontrar a Sandra. Mas ele já foi armado? Foi armado, ele estava... Ele planejou de fato isso, na sua opinião? Não é a minha opinião. A decisão do julgamento, a única pendência que tinha no julgamento dele, que aconteceu em 2006, era sobre a premeditação. E a decisão dos jurados é que o crime foi premeditado. Foi premeditado. Porque ele é um réu confesso, ele assumiu a autoria do crime. Mas ele não, ele alegava que não tinha sido premeditado. Mas todos os movimentos dele são racionais, né? Ele treinou tiro nas semanas que antecederam o crime. E ele nunca expôs muito esse espírito armamentista. E também nunca demonstrou esse ímpeto violento, né? Quer dizer que anteriormente, por exemplo, ele não tinha armas... Ou algum tipo de arma? Ele não exibia. Não exibia, não se sabe. Não se sabe. Ah, entendi. E a violência também tinha um precedente que ele tinha batido na mulher, na Carole, mas isso só depois do assassinato da Sandra as pessoas souberam. Então descreve a cena do assassinato. Então, a cena do assassinato, ele chegou lá no sábado, encontrou ela, almoçou com os pais, passou uma imagem de que era um cara inofensivo, que não ia mais perseguir a Sandra, mas no domingo ele voltou, né, pro Aras, e mais ou menos teve o mesmo comportamento do sábado, ali de quem estava fazendo hora, de quem tinha, assim, demonstrava muita ansiedade com todos os movimentos que aconteciam em torno dele, passou muito tempo dentro dos estábulos ali, cuidando dos cavalos, algo que ele nunca fazia, né, e justamente naquele dia... ia ter um churrasco, né, no Ara 7. Iam sacrificar um boi, né? E era um evento ali dentro do Aras, tinha um monte de gente que ia ser convidada, que foi convidada, e o Pimenta inclusive. A Sandra estava no sítio dos pais. Mais ou menos por volta da 1h30, ela deixou o sítio, né? Deixou o sítio para ir cavalgar. Ela não tinha cavalgado no sábado, mas no domingo ela decidiu que iria. Quando ele estava mais ou menos a 1 quilômetro do Aras, cruzou a Sandra chegando. Então ele deu meia volta e a seguiu de volta, e a seguiu até o Aras. Ela acabou de estacionar o carro, ali no mesmo estacionamento onde estava o carro dele, no começo da rampa, e aí o Pimenta chegou e estacionou o carro logo atrás do carro dela. E foi imediatamente na direção dela. Aí o Pimenta... chegou imediatamente e foi conversar com a Sandra, né? Foi atrás dela, falou, Sandra, tal, não quero falar com você, Pimenta, não quero, tal, rejeitou. Aí o Pimenta apelou, né, que a filha dele estava doente, com câncer. Aí ele fala com a Sandra, assim, não quero falar disso, Pimenta, vem aqui andar de cavalo, tal, me deixa em paz, tal. Aí o Pimenta, não,
não aceitou, quer dizer, como ele já não vinha aceitando, né, meio baixou o monstro ali, e aí ele pegou ela, puxou ela com força, tal, e foi trazendo ela para o carro. Não, a gente precisa conversar, e segurou firme no braço, apertou com força, e ela começou a reclamar, pô, me solta, não, para com isso. E o seu João Quinto de Souza, que é esse gerente do Aras, observando tudo, né? Aí ele vai puxando a Sandra para o carro, tal hora que ele chega na porta do carro, tá ali o revólver, é um 38, né? No banco do passageiro. Aí ele, segurando ela com a mão direita, meio pega o revólver com a mão esquerda no banco. Mas aí, com a mão só, ela reage e consegue fugir, né? Aí ela foge, vai em direção ali à celaria, né? Onde mais ou menos onde o seu João estava posicionado, mais ou menos a uns 3 metros de onde estavam os carros, 3, 4 metros. Mas ela corre e o Pimenta pega a arma e atira nas costas dela. Aí o primeiro tiro, né, ela já derruba, né? E aí ele chega perto, o Pimenta se aproxima, né? E dá um tiro na cabeça dela, mais ou menos uns 40 centímetros atrás da orelha esquerda, né? Que é um tiro de misericórdia e tal. Quer dizer, executa mesmo ela, uma não? Execução, é uma execução. Aí ele meio abaixa a arma do lado, né? Deixa a arma pendente, né? Do lado do corpo e tal. E aí vai voltando calmamente para o carro, liga o carro e vai embora. Bom, como deu para perceber, o Vicente fez uma pesquisa rica em detalhes sobre esse evento e sobre mais coisas. O Vicente é editor da revista Alfa, atualmente, e inclusive fez uma reportagem sobre, não na revista Alfa, mas sobre o Pimenta Neves, alguns anos atrás, né? E, além disso, conviveu profissionalmente tanto com Pimenta Neves como com a Sandra. É isso. Como é que foi essas experiências que você teve anteriormente? Tá. Um pouco. A relação de convivência, ela aconteceu com a Sandra em 2 momentos. Em 1992 e 1993, eu trabalhei na Gazeta Mercantil. E aí a gente se conheceu e se tornou amigos. Aí, em 1996, eu voltei a trabalhar na Gazeta Mercantil, depois de um período de viagem. E aí trabalhei mais uma vez com a Sandra, reencontrei a Sandra e aí conheci o Pimenta, né? Conheci o Pimenta, na época, eu trabalhava no serviço eletrônico da Gazeta Mercantil, chamado Invest News. E aí você teve uma convivência com ambos durante quanto tempo? Olha, com ambos, assim, cotidianamente durante 4 meses. E aí ele foi demitido, né, em julho de 97. Então, entre abril e julho de 97. A Sandra continuou, né? Ele foi demitido, mas ele só foi demitido depois de transformar a Sandra em coordenadora do caderno C da Gazeta Mercantil, que era o caderno de empresas e negócios. Já como um favorecimento pessoal, né? Podemos dizer. Não, um favorecimento pessoal que já tinha sido uma coisa que já tinha se tornado recorrente, né? Ele tinha dado aumentos salariais importantes para ela, o salário dela praticamente saltou, né, em um ano de R$ 1.700 para quase R$ 9.000, né? E depois subiu de novo quando ela foi nomeada coordenadora do Caderno C. Então ele deixou o jornal, foi demitido. Nesse momento você deixa de conviver profissionalmente com ele? Com ele, mas continuo convivendo com a Sandra e ela passa a ser minha chefe, ela é minha chefe. Eu sou subordinado a ela, eu trabalhava nesse caderno que ela trabalhava. E aí você trabalhou com ela durante quanto tempo? Só com ela? Ela foi demitida em julho de 1998, então durante esse ano inteiro eu trabalhei com ela. Certo. Então eu meio, assim, conheço assim bem vamos dizer, a maneira dela trabalhar, via como as pessoas, né, encaravam o fato dela ter sido, né, nomeada pelo ex-diretor de redação. Mas nesse período o novo diretor havia uma postura de não demiti-la para não acirrar os conflitos com Pimenta. Isso era deliberado. Certo. Então ela foi preservada durante 1 ano. Mas aí a situação se tornou insustentável, ela foi demitida também em 1998, julho de 1998. Agora, você, na verdade, fez uma reportagem em 2006, não é? Então, sobre o caso, sobre o Pimenta Neves? Não, 2006 foi o julgamento do Pimenta. Em 2009, no primeiro semestre de 2009, eu
eu decidi escrever esse livro, que está saindo agora, um pouco, né, atrasado, 5 anos, né? E aí eu queria conversar com ele sobre isso, sobre, sabe, a história profissional dele, como que ele veio para o Brasil. Ele já estava preso, que aconteceu. Né? Não, ele estava na casa dele. Mas já... Tinha sido condenado. Condenado, mas... E não falava com a imprensa há 4 anos, pelo menos. Antes do julgamento ele tinha falado, durante o julgamento ele deu alguma declaração e tal, mas não falava com a imprensa há muito tempo. Aí me recebeu na casa dele, afinal, as pessoas, ele topou, né, mandou e-mail falando, era mais ou menos, era em abril, era próximo da Páscoa. E aí eu fui lá, a gente conversou 5, 6 horas e tal. Quer dizer que essa conversa teria sido o embrião do livro? Então, essa conversa gerou uma matéria na revista Alfa, em outubro, no segundo número da revista Alfa, em 2010, que foi uma matéria sobre o Pimenta Neves. Aí essa matéria foi, vamos dizer, a segunda, vamos dizer, um fato importante para me motivar a escrever esse livro e também me deu, vamos dizer, mais legitimidade para escrevê-lo. Afinal de contas, eu era um dos poucos jornalistas que tinha conversado com ele. Então, essa tua visão que você conseguiu obter, né, nesse contato, permite que você trace um perfil dele talvez como uma pessoa agressiva ou desequilibrada, ou não? Ou foi um momento específico da vida dele que ele se deixou envolver por uma emoção forte? Eu acho que foi isso, assim. Eu acho que tem ele perdeu completamente o controle. Temporariamente, assim. Mas ele decidiu matá-la, assim, por motivações torpes, assim, né? Por questões, assim, de orgulho, né? Por machismo. E foi uma decisão que ele levou, né, até o fim. O Pimenta era um medalhão, era um cara que tinha um prestígio muito grande. O melhor currículo da imprensa brasileira, sabe, assim, coisas do tipo, assim, o cara que trouxe o jornalismo, as regras do jornalismo econômico para o Brasil. Aí o sujeito se converte no homicida, quer dizer, ele sai de uma posição, assim, de prestígio e poder e vai imediatamente para a sarjeta, né? Então, assim, quando se discute, né, a pena, né, de um assassino, né, um pouco nessa pena entra, vamos dizer, a destruição moral, né, a aniquilação social, né, porque o sujeito tinha uma voz assim que era muito importante. O Pimenta era o cara que dirigia o Estado de São Paulo, que é um dos maiores jornais do Brasil, um dos mais importantes, racionais, né, e aí ele rompeu com a racionalidade. Então, ele passou imediatamente, quer dizer, ele imediatamente perdeu a voz, né? A opinião dele passa a ser irrelevante, né? A opinião dele sobre a economia, sobre a política, né? A influência dele, vamos dizer, que num nível de 0 a 100, ela cai de, entendeu, 90 para 10, né? Quer dizer, realmente, vamos dizer, o nível de influência de um jornalista pode talvez medir a sua importância social, né? Bom, ele passa a ser um cara irrelevante socialmente. O homicida, né, ele perde qualquer relevância social. Bom, essas e outras histórias e reflexões importantes é possível ler no livro A Queima-Roupa, que foi lançado pela editora? Está sendo lançado pela editora Leia. O livro já está em pré-venda na Livraria Saraiva, mas assim, vai chegar mesmo nas livrarias no começo de julho. Então, o livro já pode ser adquirido pelo site da Livraria Saraiva e em breve, ou seja, talvez nesse momento que vocês estejam vendo, já estará nas livrarias, em todas as livrarias, grandes livrarias do Brasil. Certo, Vicente? Certo, pô. É isso? Alguma coisa mais a falar? Não. Melhor ler o livro, certo? Não, eu acho melhor ler o livro. Agora, tem uma coisa importante que é, assim, eu acho que a loucura do Pimenta, ela foi incrementada pela permissividade, né, das empresas onde ele trabalhou. Tanto na Gazeta Mercantil como no Estado de São Paulo, deixaram ele fazer tudo o que ele queria. Entendeu? Tudo que ele botava na cabeça, ele realizava, né? E o caso, né, o caso Pimenta Neves, ele é um caso típico, assim, vamos dizer, ele se desenvolve
por problemas assim de governança, quer dizer, ele evolui muito da loucura do Pimenta, está associada com essa, vamos dizer, essa falta de barreira, né? O Pimenta, a Sandra, por exemplo, ele dava aumento sem parar, ele fazia, realmente promovia a hora que ele queria, né? E não existia nenhuma voz que se opusesse a isso. No Estadão, a mesma coisa, quer dizer, ele nomeia a namorada para ser editora de economia, né? Tem toda uma... Eu acho que isso está ligado a uma falta de governança corporativa nas empresas de comunicação, né? Razões subjetivas muitas vezes prevalecem sobre a competência, né? As promoções e tal, né? E o nepotismo é uma prática recorrente, um vício, né? Um vício recorrente. Então, interessante a abordagem que não se restringe apenas ao caso do Pimenta Neves, mas tem uma reflexão sobre as relações corporativas, trabalhistas, profissionais, do jornalismo, que acho que podem ser até extrapoladas para outras profissões, inclusive. Obrigado, Vicente. Obrigado você, Roberto, pela oportunidade. Muito obrigado.